Quem era, Bispo Júnior? Sarai. Sarai, para quem não sabe, é de Abrão. E quem era Agar? Agar era sua escrava egípcia. E Faraó deu para servir ela. Só que Sarai tinha um sonho de ser mãe. Depois tornou Sara o nome dela. Ela tinha um sonho de ser mãe. Mas ela não podia. Por quê, Bispo Júnior? Porque ela era estéril. E pelo fato dela ser estéril, ela não podia dar filhos para o seu marido Abrão. Isso era muito triste, muito lamentável. Qual é o sonho de todo casal depois que casa? É de ter o quê? Né? Nada contra a mulher, por favor. Mas o sonho de todo homem, quando casa, é ter um filho homem para ajudar ele a trabalhar, não é assim? Já o da mulher, da primeira vinda o quê? E mulher, não é assim? Para fazer companhia para ela. O homem tem o sonho de ter um homem, e a mulher? Tem o sonho de ter uma mulher. A senhora está rindo, acho que ela tem o sonho de ter uma mulher, assim. A senhora está rindo, acho que isso é assim. Pelo menos eu pedi um homem quando eu casei, mas veio duas meninas e dois meninos. O bispo ama os quatro, diga a glória dele. Eu amo tanto os meninos quanto as meninas, sem problema. Mas o primeiro sempre é por quê? Para ajudar, para contar sua experiência, enfim, né? Muito bacana isso, muito gratificante. Só que Abrão já era avançado em idade, já era uma pessoa bem idosa, não podia ter filhos. Abrão já era avançado em idade, não podia ter o quê? E não podia ter filhos. Imagina a frustração de Abrão. Infelizmente, nas igrejas hoje, o que mais existe são pessoas que estão frustradas. Como assim, bicho? Frustrada por estar doente, frustrada por estar com problemas na família, frustrada por talvez algo que não conseguiu alcançar na vida dela. Então, existem vários meios, existem várias situações que levam a pessoa à frustração. E o que levou a Sarai à frustração foi não conseguir dar um filho para o marido dela. Mas vamos lá, versículo primeiro. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava o quê? Filhos. Não lhe dava filhos. Tendo, porém, serva egípcia, por nome de Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim edificarei com um filho por meio dela. Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, o que a mulher de Abrão propôs para ele? Olha, nós temos a nossa serva aqui, a Agar, deita com ela. E aí, vai ter um filho, e esse filho a gente vai criar como se fosse nosso, só que ela estava totalmente errada. A escrava não deu filho para ela. A mulher ficou por quê? Um filho para quem? Um filho para ela. E Sarai ficou frustrada. Ela imaginou que Agar pegaria a criança, ó, está aqui a criança, toma, cuida bem dela, é tua, estou te dando. Como acontece muito isso, sabia? Às vezes tem família, tem 10 filhos, 6 filhos, que não tem condição de criar. E às vezes vê um casal que não tem, o que faz? Dá aquela criança, né? Vai lá no cartório direitinho, vai lá no conselho tutelar, estou passando aqui para a mãe e tal, eu já tenho muitos filhos. Quem sabia que tem muito isso? Levanta a mão. Porque a mãe às vezes não tem condição de criar a criança. Então, às vezes dá um parente, um amigo, para poder criar a criança. E às vezes a pessoa não pode ter filho e fica feliz por ter um filho através de outra pessoa. Então, era o caso de Sarai. Sarai queria ser mãe, porém, ela não tinha como ser mãe, porque ela era estéril. Porém, ela acreditava que seria mãe por meio de quem? Por meio de Agar. Então Abraão falou: tudo bem, já que você quer,
Ele foi lá, se deitou com Agar várias vezes, né? Como é que Agar se tornou concubina dele, né? Passou também. A concubina era uma espécie de outro tipo de esposa secundária, né? Tinha esposa principal e tinha esposa secundária. Antigamente podia fazer isso lá. Estava naquela lei, crescer e multiplicar. Então, antigamente o marido tinha 10 mulheres, 5 mulheres, 3 mulheres. A lei parava ele, não era pecado. Ele tem momento que ele não podia deixar a mulher passar necessidade, senão ele devolver a esposa para a família. Sabia que lá até hoje no Oriente Médio é assim? Quem sabia disso? Levanta a mão. Sabia disso? Até hoje é assim. O pessoal lá da Arábia, assim, tem gente que tem 100 mulheres, 20, 10, 15, né? Uma já é difícil, imagine 10. É verdade? Sim ou não? Porque você tem que ter compromisso, sim ou não? Uma esposa é uma família, é uma responsabilidade. Mas eles têm condição, né? Eles fazem o que eles quiserem lá. Mas Jesus falou: seja um homem esposo de uma só mulher. Biblicamente falando, nós temos que ter apenas uma esposa. Você homem, você mulher, só um marido. Biblicamente falando, a Bíblia fala isso. Mas a cultura dele é assim. Eles foram criados assim, até hoje que vive assim. Quem entende? Levante a mão. Então, aconteceu isso com Sarai. Aí vamos lá, versículo 3, aliás. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua mulher, e deu como mulher para quem? A Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado, né? E ela o que, igreja? Concebeu, ficou grávida, né? Vendo ela que havia concebido, sua senhora por ela desprezada. Olha, ela começou a desprezar a Sarai, a dona dela. Ela achava que já era mulher de Abrão. Como ela já havia muito tempo com Abrão, né? E tal, né? Teve ali uma intimidade, assim, uma afinidade assim, de conversar também. Era bem tratada por Abrão, então ela imaginou que ela ficaria no lugar de Sarai. Só que a mulher da vida de Abrão era quem? Sarai, irmão. A mulher da juventude dele. Ele amava ela. Por mais que ela não pudesse dar filhos para ele, o coração, exatamente, o coração de Abrão era de Sarai. E Agar achou que ela ia tomar o marido dela, porém não era isso. Então ela começou a desprezar, não dar mais confiança. O filho é meu, eu fiquei grávida, você não pode dar para ele, mas eu posso. Imagino eu nessa história, né? Versículo 5: disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuir. E ela, porém, vendo que concebeu, ficou grávida, desprezou. Julga o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Vocês não tem nada a ver com isso. Ela é tua serva. Procede segundo o melhor te parece. O que você quiser fazer, você faz. Está vendo aí? Como é que Abrão amava ela? Abrão apenas teve um caso com ela para gerar o quê? Um filho para a esposa dele. O coração dele não estava em Agar, estava em quem? Estava em Sarai. Então ele só se deitou com Agar porque quem pediu? O Abrão pediu, irmão. Aliás, desculpa, Sarai pediu, ele deitou. Não porque ele tinha nenhum tipo de sentimento por ela. Versículo de número ainda 6 ainda. Sarai humilhou. E ela o que, igreja? Fugiu da tua presença. Aí Sarai falou: tudo bem, é assim, né? Eu vou colocar Agar no seu devido lugar. Foi aonde ela começou a humilhar, começou a falar mal, começou, pressionar Agar. E Agar fugiu da presença dela. Aí vamos lá, versículo 7. Tendo
achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse a Agar, serva de Sarai: de onde vem? Quem perguntou para ela, gente? O anjo do Senhor. E para onde vai? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a sua senhora e humilha-te sob a mão. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre modo a sua descendência, de maneira que por numerosa não serão contadas. Realmente, Deus prometeu que faria com Agar também. Como é que foi abençoado a descendência de Agar? Através de quem? De Ismael, seu filho. Existe até hoje essa guerra do Oriente Médio, sabia? Entre os filhos de Isaac e os filhos de Ismael. Quem são os filhos de Isaac? É o povo de Israel. Quem são os filhos de Ismael? É o povo do Oriente Médio, o povo árabe. Então existe, por isso que essa guerra existe até hoje, uma guerra que, enquanto ele estiver na terra, vai existir, irmão. Até Jesus voltar. Quando não voltar, essa guerra existe. Mas você vê que começou lá atrás, porque Ismael não aceitou ser desprezado pelo pai dele, ele achou que foi desprezado, mas não foi. Deus teve um propósito, Deus quis criar uma outra nação através dele. Exatamente. Tanto é que Deus abençoou, né? Agar através de quem? Através de Ismael. Versículo 10: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira numerosa que não será contada. Disse-lhe o anjo do Senhor: conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás de quem? Ismael, porque o Senhor já acudiu na tua aflição. Aí está vendo aí? Então, às vezes tem momentos, situações que é Deus te provando, que é Deus querendo te honrar, Deus querendo te exaltar, Deus querendo te abençoar. Vai ter momentos na vida que você vai passar por situações difíceis, mas não é o fim não. Você vê, Agar pensou que era o fim dela. Tanto Agar e como Sarai era de Deus, porém Agar deixou o orgulho entrar onde? No coração dela. Quando o orgulho entra no coração da pessoa, a pessoa acha que é alguma coisa, a vida dela começa a ficar. A gente não é nada, pessoal. Somos apenas servos de quem? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. A gente é apenas servo. E o que nós temos e recebemos é graça à misericórdia dele. Posso ouvir glória a Deus? Acordamos e estamos vivos pela misericórdia de Deus. Temos forças para trabalhar pela misericórdia de Deus. Tem um pão na nossa mesa pela misericórdia de Deus. Cai na tua mesa todo mês lá o salário pela misericórdia de Deus. Então toda honra e toda glória seja dada a Deus, mas ninguém. Posso ouvir glória a Deus? Aí ela deu a luz a Ismael, porque Deus lembrou da aflição dela. Versículo 12: ele será entre os homens como um jumento selvagem, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará na fronteira de todos os seus irmãos. Aí está vendo? A fronteira, aonde fica o continente árabe? Na fronteira de quê? De Israel. A maioria dos países árabes é tudo fronteira. Irã, não sei o que mais, Arábia, Emirados Árabes, e assim vai. Palestina, assim vai. Afeganistão, é tudo a turma de Ismael. Quem entendeu? E a turma de Isaac é Israel. Quem entendeu, bispo? Levante a mão. É bacana essa palavra, né? Sim ou não? Palavra abençoada, né? Você veja, até hoje tem esse conflito. Ismael não aceitou ser desprezado.
Aos olhos dele foi desprezado, então por isso que essa guerra até hoje. Esse conflito, né? É um conflito milenar, bíblico, lendário, que existe até hoje. É um conflito lendário, de centenas e milhares de anos, até hoje mesmo. E aí, para concluir, versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falara: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Posso que, veja, por isso aquele poço se chamou Berlaroi. Está entre o que? Cabes e Berete. Pode. Viu aí? História bonita, né, gente? Deus abençoou tanto a Sarai, futuramente ela teve um filho, Isaac, né? Na velhice dela teve um filho, chamado Isaac, foi o filho da promessa. E Deus também fez uma promessa para Ismael, e honrou ele também. Ele também tem uma nação grande de descendência dele. Amém, pessoal? Deus honrou Agar também. Mesmo, mas era filho de Abraão, filho de sangue de Abraão. Por ele ter o sangue de Abraão, teve a bênção de Deus que está em Abraão. Ele foi abençoado. Que bênção, né? É profundo, né? Isaac tem o sangue de Abraão, foi abençoado. Ismael tem o sangue de Abraão, também foi o quê? E também foi abençoado. Então você veja a importância de você estar com quem é de Deus. Quem anda com quem é de Deus é um vencedor. Quem anda com quem não é de Deus só vive uma vida de quê? De derrota, de fracasso. Então ande com quem é vencedor, e você vai ser vencedor também. Quem tem a palavra? Quem gostou da palavra? Então glorifica o nome de Jesus. Posso pedir oferta? Deus abençoe.